noite, igreja, graça e paz. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Coloque a mão no teu coração. A você que está em casa, Deus abençoe a tua vida. Essa é uma noite que o Senhor preparou com tanto carinho para que você que está aqui, você que está em casa, ouvisse mais do Senhor, entregasse ao Senhor seu coração. O Senhor tem grandes coisas a fazer. E Ele, na verdade, já fez grandes coisas. Amém? Coloca a mão no teu coração. Diga comigo: Senhor, em nome de Jesus, eu vim aqui nessa noite porque eu preciso mais de Ti. Senhor, que nessa noite o Teu Espírito Santo tenha liberdade na minha vida. Fala comigo, Senhor. Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu me coloco diante do Senhor, Pai, que eu diminua, que o Senhor apareça, Senhor, porque aqui, Senhor, eu não tenho nada, Pai, eu não tenho nada, eu sou pequena, Pai, mas aqui quem faz a obra é o Teu Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, eu apresento nessa noite a Tua casa, a Tua igreja, aqueles que estão, Senhor, ouvindo a palavra, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, dirige o Teu olhar, Senhor, como o Senhor já tem feito. E nessa noite, Pai, resplandeça a Tua glória, Senhor, sobre esse lugar. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa falar com a Tua casa, que essa palavra venha nortear destinos, que essa palavra venha revelar o oculto, o escondido, que o Senhor venha colocar, Senhor, um caminho, Pai, na vida dessa pessoa, que ela possa compreender e ver, Pai, quão grande é o Senhor, quão grande o Senhor tem feito tantas coisas por ela, meu Deus, porque ela nem imagina, o Senhor já fez. Eu oro, Espírito Santo, que essa palavra venha nortear o destino, que o Teu Espírito tenha liberdade de acessar os lugares mais inacessíveis no coração dessa pessoa. Meu Deus, eu não sei, meu Pai, o que os Teus filhos têm passado, mas em nome de Jesus, Pai, eu entrego diante do Senhor a minha vida, e nesse momento eu oro para que o Senhor tenha liberdade e que o Senhor fale a casa, em nome de Jesus. Aleluia! Livro de Daniel, capítulo 6. Vamos abrir a Bíblia, né, nessa noite. Peço para que você comece a dar glória, fale com o Senhor. Esse lugar é propício para isso. Eu sempre digo isso, porque o Senhor é aquele que está aqui, preparou tudo para você. Amém? Aleluia! O povo está animado em nome de Jesus? Oh, aleluia! Essa é a noite que o Senhor preparou para abençoar a tua vida, para abençoar as nossas vidas. Essa é a noite que o Senhor Jesus preparou. Imagine que você, durante a noite, pode se sentar em nome de Jesus. Imagine que você, durante o dia, você acordou de manhã cedinho, com tudo. Tem uns que fazem caminhadas, tem outros que correm, né? Tem outros que levantam rápido, vai tomar um café para ir trabalhar. Mas nesse dia você colocou a sua vida diante do Senhor. Imagine que esse dia, quando você colocou a sua vida e você disse: Pai, eu consagro a minha vida, eu consagro tudo que tenho, que sou, consagro o meu dia, e o Senhor já tinha preparado esse momento para você. Esse momento aqui foi o Senhor quem preparou para você. Não foi eu, não foi o apóstolo, foi o Senhor. Você sabe por quê? Porque o Senhor, Ele conhece o fim desde o começo, e o Senhor sabe o que precisamos, o que necessitamos. No livro de Daniel, no capítulo 6, no versos 1, nós vamos hoje abordar algo que o Espírito Santo colocou em meu coração. A oração é a chave. Eu vou fazer uma pergunta para você. Quem te habilitou? Quem te chamou? Acho que você não entendeu, presta bem atenção. Quem te habilitou? Quem te chamou? Ontem eu estava conversando, tendo uma oportunidade de conversar com uma pessoa lá no meu trabalho, e nós estávamos falando, né, que muitas são as pessoas que falam assim: todos são filhos de Deus, né? Todos, né? Toda criatura, o povo fala, né? É filho de Deus. Nós sabemos que isso não é verdade. Nós sabemos que para ser filho de Deus é necessário reconhecer o sacrifício de Jesus.
Reconhecendo o sacrifício de Jesus, é necessário que a gente confesse que Ele é o nosso Senhor e Salvador da nossa vida. É necessário que a gente confesse e dê um passo de fé, para que a gente seja reconhecido. A palavra do Senhor diz que o nosso espírito, que o Espírito de Deus, ele testifica ao nosso espírito que somos filhos. Porque a partir do momento em que a gente dá um passo e fala, eu aceito Jesus como o meu único e suficiente Salvador, eu entrego a minha vida ao Senhor, e a partir de hoje Ele é o meu dono. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, amém? Então nós entendemos, onde eu estava conversando com isso com a pessoa, porque nós vamos falar sobre isso agora nessa palavra. O Senhor, Ele me levou a uma dimensão, né? No livro de Daniel, no capítulo 6, nós vamos entender assim, quem era Daniel? Daniel era um nobre judeu, que foi levado cativo, né? E viveu na Babilônia. Ele foi um profeta muito usado, né? Deus usou ele assim para interpretar os sonhos, né? E ele serviu no governo babilônico. No capítulo 6, no verso 1, nós vamos entender sobre uma história que todos já conhecem, mas o Senhor quer falar algo sobre oração, sobre a chave, o segredo específico para uma grande vitória que o Senhor mesmo já preparou para mim e para você. E para você que está em casa, em nome de Jesus, que já não sabe mais o que fazer, orar é a chave, é o segredo da vitória. No livro de Daniel, no capítulo 6, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: e pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Nós entendemos que lá mais adiante, vamos entender aqui, né? No capítulo 5 diante, fala assim: então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra Daniel, contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Em diante, versos 6 e 7, a palavra do Senhor vai dizer: e estes príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e os presidentes, capitães, governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer um que, por espaço de um tempo, né, de 30 dias, fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Todos nós conhecemos essa palavra. Mas hoje o Espírito Santo, essa palavra é muito forte. Eu falei, meu Deus, que palavra. E eu ainda não tinha entendido. O Espírito Santo, ele foi lá e falou para mim sobre algo poderoso. Eu falei, Senhor, isso é muito forte, né? Podemos entender pelas Escrituras que tentaram descredenciar o profeta pelo motivo de adorar com as suas orações. A oração, igreja, ela é a chave do segredo. Ela é a chave que abre portas diante de Deus para você. A oração, ela é a chave que faz o Senhor abençoar a tua vida. Muito mais do que isso, porque o Senhor já abençoou, mas a oração, ela é o elo, o ligamento que nos liga até Deus. É tão importante a oração. E é nesse momento, quando você ora, quando você busca a palavra, e quando você entende que o Espírito Santo, ele é alguém tão precioso, que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Ele intercede a Deus pela sua vida. Muitas vezes a gente não sabe nem orar, e o Senhor muitas vezes ele nos ouve. Quantas vezes o Senhor sempre ouve? Na verdade não, muitas vezes não, ele sempre ouve. Aí nós entendemos assim, meu Deus, mas por quê, né? Que muitas vezes eu oro, eu peço, eu clamo, eu falo ao Senhor, e parece que nada está acontecendo na minha vida. Eu quero te perguntar uma coisa: quem te habilitou? Quem te chamou?
Nós entendemos aqui pela palavra que o Espírito Santo nos dá nessa noite, né? Através dessa palavra, falando sobre o profeta Daniel, que Daniel era um homem íntegro. Daniel era uma pessoa que ele se afastava do mal, ele tinha um bom caráter, ele era uma pessoa que adorava a Deus, que fazia suas orações 3 vezes ao dia. Daniel era uma pessoa que, ele era uma pessoa muito abençoada, ele era uma pessoa obediente, e por tudo aquilo que ele já tinha passado na sua vida, ele não olhava para Deus de uma forma diferente, muito pelo contrário, ele buscava ao Senhor cada vez mais. E o que o Espírito Santo de Deus nos leva nessa noite, através dessa palavra, é perguntar para você, igreja, o que é que está acontecendo? O que muitas vezes tem deixado você desanimado? Tentaram descredenciar Daniel. Quantas são as vezes que você e eu, e cada um de nós que estamos aqui, passamos por tantas lutas, onde o inimigo ele tenta descredenciar você. Ele tenta descredenciar, descaracterizar você, porque você, como filho de Deus, você tem uma característica muito forte. Você foi habilitado pelo Espírito Santo, você foi habilitada pelo Espírito Santo para ser uma pessoa diferente, para ser alguém que faz a diferença nesse mundo de aparência. Esse mundo tudo passa. O Senhor Jesus, quando ele esteve nesse mundo, que ele começou a pregar, o Senhor Jesus, quando foi batizado, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, e lá o Senhor Jesus foi tentado. E quem que tentou Jesus? Satanás tentou Jesus. E por que o Senhor nos leva nessa noite a essa andada com Deus? Porque você tem que entender uma coisa, que os teus problemas e as tuas lutas, elas não podem ser maior do que aquele que te chamou, do que aquele que te habilitou, do que aquele que disse: eu pego na tua mão, do que aquele que disse: eu sou contigo, meu filho, eu vou te ajudar, eu te animo, eu te esforço. Ei, você não está sozinho, você não está sozinha, foi eu quem te gerei, você é o meu sonho, você é o sonho de Deus. Você foi uma pessoa que foi projetada por Deus para ser grande, para ser alguém habilitado pelo Espírito para fazer a obra do Senhor. Você foi alguém que foi chamado pelo Espírito Santo de Deus a ter uma grande obra na tua vida. E por que você está temendo todas as assolações, as notícias, as coisas que estão acontecendo? Ei, o Senhor nos chama a atenção nessa noite, através dessa palavra, para dizer para você: tentar descredenciar. Quantas vezes o mundo tenta descredenciar a tua habilitação? Mas como assim, irmã? Como assim? Como é que quais são as características de um cristão, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus? Daniel, ele era conhecido porque ele era um homem íntegro, leal a Deus, cheio de discernimento. O cristão, ele precisa ser e ter isso como princípio básico da sua vida, porque ser cristão é isso, é ser cheio de discernimento, é ter lealdade ao Senhor, é ter discernimento, é ter uma característica diferenciada do mundo. E é por isso que você passa por luta e passa por provações, porque muitas vezes o inimigo, ele não está brincando de ser inimigo, não, mas quando o inimigo vem diante de um filho de Deus e de uma filha de Deus, tentando descredenciar, descaracterizar você com tantas as coisas que tem, ele não vem olhando para os seus defeitos, porque ele olha para você e vê características de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, e fala: eu não vou conseguir contra isso. Aí ele usa uma artimanha, como usaram com Daniel. E aqui o Senhor vai falando com você. Aqueles homens foram levantados pelo rei, e a palavra do Senhor vai nos dizer nessa noite que eles tentaram contra Daniel, mas eles não achavam ocasião contra Daniel, porque Daniel era um homem que era íntegro, leal a Deus, ao rei, por tudo que ele tinha passado, porque ele foi levado cativo para a Babilônia,
E não foi qualquer um que foi levado cativo para a Babilônia, porque a palavra de Deus nos diz, lá no capítulo 1, quando você lê, que eram jovens de boa aparência, jovens com conhecimento. Não foi qualquer um. Aquele homem era um homem instruído, e ele não perdeu a sua fé, ele não perdeu a sua posição, ele não perdeu as suas características. E isso o Senhor nos diz nesta noite. O que é que tem acontecido? Que muitas pessoas têm perdido as características de homem e de mulher de Deus. Isso é muito grave, igreja. As lutas têm batido, têm assolado. E quantas vezes o inimigo, ele quer descredenciar você do chamado. O que tem acontecido é muito grave nos últimos dias. Nós temos visto reportagem, muitas coisas acontecendo. Pessoas que adoravam a Deus, que subiam em altares, que louvavam, eram pastores, pastoras, hoje estão lá desfilando, hoje estão lá sem nenhum compromisso com a palavra. Parece que nada aconteceu. Isso é muito grave. Quantas pessoas estão brincando com o evangelho? Quantas pessoas estão brincando de ser crente? Quantas pessoas estão brincando de viver uma vida cristã, uma aparência, estão vivendo uma casca, por dentro estão ocos, como sepulcros caiados? Nós precisamos tomar cuidado, porque quando Deus nos elegeu, Ele elegeu com um propósito. Você não nasceu sem propósito. Todos nós temos um propósito. E é certo que o inimigo tenta descredenciar, porque ele fez isso com Jesus, que dirá conosco. O inimigo foi lá no deserto e ofereceu todas as coisas e as facilidades desse mundo. Você sabe por quê? Pergunte por quê. Porque já é dele. O inimigo, ele não tem pressa nenhuma com os que estão lá fora, mas aqueles que estão dentro da igreja, buscando ao Senhor, pedindo, rogando a Deus, buscando em súplica, jejum e oração, por algo poderoso. Ei, é com esses aí que o inimigo vai mexer. Então não tenha medo, continue tua caminhada firme com Cristo, persevera na oração, na intercessão, na súplica, na busca, na entrega, porque é desses que o Senhor gosta. E se por acaso você está passando por algum problema desse tipo, eu quero te dizer uma coisa nessa noite, é de Deus para a tua vida. Porque Jesus disse: tende bom ânimo, no mundo tereis aflições. O que é que Jesus está dizendo para mim e para você? Tenha bom ânimo, não se desespere, não desanime, porque nas pelejas que você passa, nem muitas vezes você não precisa pelejar. O Senhor é contigo, Ele está junto de você. Não desanima. Muito tem desanimado. Eu quero dizer para você que está em casa, você que está desanimado, você que está sem fé, sem esperança, por um problema, eu quero dizer uma coisa: com Jesus vai ter que passar problema. Ou passa problema aqui no mundo com Jesus, ou vai para o inferno sem Jesus. Não tem meio termo. As pessoas hoje em dia estão brincando com o evangelho, com a palavra. Elas querem coisas que consolem o seu ego, o seu coração, que massageiem a sua cabeça. Com Deus não tem meio do muro não, meu filho. Com Deus ou é ou não é, ou você está ou você não está. Então se conserta em nome de Jesus e procura um posicionamento, porque você não sabe o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Nós temos que entender uma coisa, igreja. Nós nos colocamos diante do Senhor como luz. Deus, Ele nos fez como luz para esse mundo. Quando a gente aceita Jesus, a gente está escrito assim, ó, reconhecido no céu e no inferno também. Porque agora você vai ter uma identidade espiritual. Agora o Senhor, Ele vai confirmar você. Agora você tem o selo do Espírito Santo que vai dirigir a sua vida. Ou não é verdade quando você diz: não vivo eu, mas Cristo vive em mim? Por que você está aqui nessa noite, igreja? Por que você está escutando essa palavra em casa, igreja? Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então se Cristo vive em mim, eu vou viver com Cristo. E o que Ele disser para mim, eu vou ter que fazer.
Porque nem sempre o que Deus te pede é bom para a tua carne, mas é bom para o teu espírito. Nem sempre o que Deus te pede você está preparado, porque você nunca vai estar, mas o espírito sempre está. Nós precisamos entender que viver com Cristo é muito bom e morrer com Cristo é lucro. Sabe por quê, igreja? Porque muitas pessoas, o Senhor mandou essa palavra nessa noite, porque o Espírito Santo de Deus tem falado ao meu coração, que quantas são as pessoas, igreja, que têm deixado de ser leal ao Espírito Santo. Oh meu Deus, quantas pessoas têm olhado para o Evangelho e têm vivido de aparência, porque muitas pessoas elas não querem um Evangelho que realmente renova, que realmente transforma, mas ela quer um Evangelho que massageia seu ego. Nem sempre é assim. Na época de Daniel, a palavra de Deus vai nos dizer, não tinha o Espírito Santo, mas a palavra diz que Daniel, ele tinha um espírito excelente. O homem, ele tem um espírito. O espírito de Daniel era excelente, porque Daniel era conhecido por Deus por ter um espírito e um caráter maravilhoso. Ele tinha luz. Daniel era uma pessoa íntegra, e era por isso que o Senhor gostava e amava, porque a palavra do Senhor diz que quando o anjo veio visitar Daniel, ele disse, Daniel, homem muito amado. Foi assim ou não foi? Você é muito amada? Você é muito amado do Senhor? Eu quero dizer para você que não precisa um anjo descer aqui e falar assim, meu filho, você é muito amado. Minha filha, você é muito amada. Sabe por quê? Porque Jesus, ele pagou um preço muito alto pela tua vida. Jesus Cristo, ele veio, assumiu a forma de servo, despiu-se de toda a sua glória. E o que você quer mais? As pessoas vivem o dia a dia no natural, como se nada acontecesse, como se um dia, se tudo que ela pudesse viver, ela vai viver aqui. Mas a palavra de Deus diz que tem uma vida, e uma vida eterna. Nós precisamos refletir, igreja, existe uma vida, e uma vida eterna. Sabe, o Espírito Santo é quem faz o culto, né? Eu tinha preparado algo aqui, mas o Senhor já mudou, foi tudo. Antes da minha avózinha falecer, ela aceitou Jesus, porque eu fui falar com ela sobre uma palavra poderosa. Comecei a falar com ela do rico e do Lázaro, e comecei a falar para ela das coisas que tinham acontecido. Todos nós sabemos dessa passagem bíblica, né? E ela ficou impactada, e ela queria mais, aí começou a querer mais, porque ela começou a entender que existe algo muito poderoso e sobrenatural após isso aqui. Então nós precisamos entender que com Deus não se brinca. Com Deus ou é ou não é, ou você quer. O que Deus pode fazer mais? Ele já entregou seu filho. Nós não precisamos buscar as facilidades. O mundo não está fácil, mas nós precisamos nos colocar diante do Senhor, orarmos. E aí minha avó entendeu que existia, depois da morte, algo que poderia comprometer a eternidade dela. Aí eu fiz uma oração junto com ela. Você quer aceitar Jesus? Ela disse sim. Então eu fiz uma oração, e ela aceitou Jesus naquele dia, aleluia. E depois em diante ela começou um desejo enorme por batizar. Ela queria batizar. E daí em diante ela me contou uma revelação. O Senhor visitou ela. Um anjo veio até ela, aleluia. E ela me contou que foi algo tão real, que ela via tudo, e ela sabia que ela ia embora, porque o Senhor tinha dito que ia levar. Então quando ela realmente foi, ela foi tão em paz, porque ela sabia para onde ela estava indo. Ela sabia. Mas igreja, essa palavra de hoje não é para deixar ninguém com medo, é para dizer para você que está em casa e para nós que estamos aqui, que a cada dia o Senhor nos dá um suplemento para continuar, para que a gente não venha retroceder,
para que a gente não venha olhar para trás, para que a gente não venha desanimar no meio do caminho. E se isso por acaso começar a acontecer, porque o ser humano ele é falho, o Senhor está sempre suplementando. E olha, você sabe para onde você vai? Você sabe quem sou eu? Nós precisamos segurar as mãos do Senhor. Eu sempre faço uma oração ao Senhor assim: Pai, segura as minhas mãos. Eu falo, igreja, eu falo isso para Deus: segura as minhas mãos, para que eu não venha segurar as tuas mãos, porque se o Senhor segurar as nossas mãos, Ele é fiel, Ele não vai soltar nunca. Irmão, sabe por que eu estou falando isso? O Espírito Santo está aqui, porque Deus conhece o nosso coração, Ele nos habilitou e nos chamou, mas Ele sabe de onde Ele nos tirou. Ele sabe que somos carne, mas Ele também sabe que em nós habita o seu Espírito, aleluia. E por causa disso, e por essa palavra, e pela comunhão, e pela habilitação que Ele colocou em você, e pelo selo, e pela aliança, Ele segura na tua mão e diz: não temas. Essa palavra vem para nós nessa noite, porque a palavra do Senhor nos diz que aqueles homens que estavam ali diante do rei, eles queriam pegar Daniel de qualquer maneira, porque eles detestavam Daniel, porque Daniel era uma pessoa que era cativo. Daniel era um cativo na Babilônia, mas Daniel ele se destacava, porque quem tem Deus se destaca onde vai, quem tem Deus lidera onde vai, quem tem Deus faz acontecer aonde vai, onde pisa a planta do pé, quem tem Deus faz a diferença. E o inimigo não gosta, porque onde tem Deus, as trevas não prevalecem. Você tem Deus e as trevas não vai prevalecer contra a tua vida. Desperta tu que dormes. Aleluia. E Daniel, quando soube que fizeram um decreto, porque eles falaram assim para o rei: ó rei, todo aquele que fizer um pedido a qualquer Deus ou qualquer pessoa que não for a ti, por espaço de 30 dias, que seja lançado na cova dos leões. E o rei, no momento ali ele gostou, ali foi já, o ego do rei já ficou, Só que o rei não imaginava, porque eu quero dizer algo para você nessa noite, porque tudo que acontece com a tua vida não acontece por acaso, está tudo no controle total da vontade de Deus. E você sabe por quê, igreja? Porque Deus ele tem você aqui, na palma das mãos dele. Daniel não era diferente, era um homem temente a Deus. Então quando fizeram aquela conspiração pelas costas de Daniel, a palavra de Deus vai nos dizer que o rei ali selou com seu anel, e ali estava bom, e estava tudo certo. Mas quando Daniel soube desse decreto, Daniel se colocou de joelho para orar. E o quarto de Daniel tinha uma janela, que quando ele se colocava para orar, as pessoas conseguiam ver. E ali foi tudo o que eles precisavam. Porque a palavra de Deus diz que eles não conseguiam pegar Daniel em algum ato criminoso, porque Daniel era muito correto. Então vamos tentar contra a lei do seu Deus. Olha, o diabo tentou Jesus, mas o diabo foi lá e ele é ousado, ele tentou Jesus. Que dirá nós? Então nós precisamos nos colocar. E sabe o que o Senhor está dizendo nessa noite? Quando nós estamos de joelho, nós estamos de pé na presença. Quando nós estamos de joelho, nós estamos fortes diante do Senhor. Porque quando nós nos colocamos de joelho, o Senhor nos fortalece. Não é você, não é a sua força, mas é o Espírito Santo que habita em Deus, de Deus em você. E o Senhor nos diz nessa palavra que Daniel se colocou de joelho, e ali eles colocaram, e viram e foram direto para o rei. Agora eles foram no rei, mas antes eles não lembravam de Daniel, porque era uma conspiração. E a palavra de Deus diz que quando eles disseram isso para o rei ficou muito desanimado, tentou salvar Daniel de todas as maneiras. Ó rei, o senhor não assinou um decreto? Olha aí, o senhor não assinou um decreto? Que qualquer pessoa que fizesse uma petição a qualquer um Deus, a qualquer pessoa, por espaço de 30 dias, que não fosse a ti, seria jogado na cova do leão? O rei, sim, é verdade. Então, Daniel, a quem
está aqui no palácio, aquele que serve, ele não fez caso do Senhor, pois ele se colocou de joelho e está lá orando. O rei ficou desesperado, porque Daniel era uma pessoa que fazia diferença. Daniel estava ali, mas ele fazia diferença. Era Daniel que, quando o rei sonhou, Daniel ali interpretou o sonho do rei. Daniel, ele tinha um espírito excelente. Ei, eu quero dizer uma coisa para você, em nome de Jesus, guarda no teu coração, para que você entenda que é o Senhor que está falando. Você tem o espírito excelente, aleluia, você recebe? Você tem o espírito excelente de Deus, você tem o espírito de Deus, e todos aqueles que têm o espírito de Deus, eles não retrocedem, eles continuam marchando, embora tenham as ameaças, sofram tribulações, decepções, angústia, eles passem por muitas coisas que esse mundo tem a oferecer, mas o Espírito sempre está forte, e é por causa disso que o Senhor, ele está sempre pronto a socorrer, porque o Senhor é aquele que tem compromisso com quem tem compromisso com a sua palavra. A oração de Daniel era orações chaves, orações de adorações. Posso até ver Daniel orando ao Senhor, adorando por tudo que o Senhor é. Daniel era um profeta, um homem muito amado, aquele que dava o recado, sabe? Então, por isso, igreja, nessa noite eu quero dizer uma coisa para você. Muitos são as pessoas, profetas, missionários, pastores, evangelistas, apóstolos, pessoas que o Senhor tem um compromisso. Eu quero dizer para vocês, as perseguições que por acaso, ou eventualmente você está passando, ou tenha de passar, está estabelecido com o propósito de Deus na tua vida. Não é para a morte, mas sim para a glorificação do nome do Senhor. Porque Deus, ele tem compromisso com você. Deus, ele jamais vai permitir que o inimigo tente um filho dele, a ponto de cair e sair. Nós temos que ter um compromisso com a palavra, e a oração, ela é a chave que sela a nossa vitória. A oração, ela nos fortalece, a oração, ela nos levanta, a oração, ela norteia o nosso destino. Sabe o que o Espírito Santo de Deus nos fala nessa noite? Porque a oração, ela é a chave, ela é o segredo. Jesus orava, nós precisamos orar e interceder pela nossa família, orar e interceder pelas nossas causas. Eu conheço muitas pessoas que têm passado problemas, pessoas de dentro da igreja mesmo, pessoas que outrora estavam servindo ao Senhor com alegria, Deus é tudo, e hoje não tem mais ânimo, não quer mais servir, não tem mais vontade, está desanimado, está deixando de lado, não quero mais. Por que, igreja? Será? Não vou julgar, mas onde a palavra de Deus está dentro do teu coração, ei, você que está passando sobre esse problema, o que foi que Deus falou com você? Quem habilitou você? Por que você está dando ouvido à voz do inimigo? Por que o inimigo está te intimidando e está conseguindo fazê-lo? Por que você não toma uma posição e entende de uma vez por toda que há um Deus, que é um Deus soberano, que manda na sua vida, que pagou um alto preço por você? Porque você está deixando o inimigo roubar as tuas bênçãos, deixando de roubar a tua geração. Quantas são as pessoas que estavam servindo dentro da casa, hoje desanimado, prostrado, como se Deus nunca tivesse falado com elas? Onde está a tua fé? O que foi que aconteceu? Onde entrou essa dúvida? Porque a dúvida, ela anula a fé, e o Senhor, nessa noite, Ele quer dizer para você, que através dessa palavra, Ele é contigo. Não podemos temer a homens, mas tememos a Deus. É o Senhor quem dá a vida, e é Ele quem tira na hora que Ele quer. Ninguém nada pode fazer por você, com você e contra você, se de Deus não for permitido. Quando Jesus estava para ser entregue, antes de Pilatos lavar as mãos, Pilatos conversou com Jesus e ele falou para Pilatos:
Ele não tinha poder. Você não tem poder, Pilatos. Porque se de Deus não vir, porque Jesus tinha uma missão. Então eu digo para você, igreja, no nome de Jesus, nessa noite: ninguém pode fazer nada contra você. Se de Deus não vier, ninguém pode fazer nada. Sabe por quê? Porque Deus é aquele que está no controle total da tua vida. O que está acontecendo nessa palavra, nessa noite, o Espírito Santo está falando aqui ao meu coração, gente, é que o Senhor está falando sobre a oração que fortalece. E se o Senhor está falando sobre a oração que fortalece, eu creio que o Senhor está dizendo desse jeito: a oração foi quem fortaleceu a Daniel. Quando ele soube que estava para acontecer, ele não retrocedeu. Ele continuou firme no seu posicionamento. E é isso que o Senhor está dizendo para a igreja nessa noite: continua firme no teu posicionamento, não retrocede, não olha para trás. As lutas, elas vêm, mas você é forte, porque é aquele que te fortalece, ele não dorme nem toscaneja. Aquele que te guarda, ele guarda a tua entrada, ele guarda a tua saída, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus, prevaleça naquilo que o Senhor te chamou, prevaleça nessa fé, não retroceda, não olhe para trás, vai até o fim. Deus é contigo, mulher valente. Deus é contigo, homem valente. Não retroceda, porque o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. E a palavra de Deus vai nos dizer que Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas sabe o que eu acho mais interessante nessa palavra? Eu acho poderoso, sobrenatural. É o que o rei vai falar para ele. Eita Jesus, isso aqui é forte. Vou até procurar aqui. No capítulo 6, do versos 10, a palavra do Senhor vai dizer assim. No versos 13: então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é um dos teus transportados de Judá, não tem feito casa de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz as suas orações. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: presta atenção, igreja, isso aqui é profético. E o rei nem sabia que ele mesmo estava profetizando. O rei disse assim para Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Eita, é forte demais. Aqui foi profético demais. Aqui é mais ou menos assim: Abraão subiu com Isaac para o monte. Nós vamos orar, mas a gente já volta. Mas era um sacrifício, mas nós vamos orar e a gente já volta. Isso aqui é a certeza da palavra. Isso aqui é o próprio Deus falando através da boca do rei, né? O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença contra Daniel. Aqui eu escrevi algo, mas assim, que me chamou a atenção, que muitas vezes as pessoas podem se perguntar assim: mas Daniel era um homem muito amado, tinha um espírito excelente. Aleluia, irmãos, glória a Deus. Vocês estão aí? Porque Deus está falando com você, igreja. Deus não está falando só com quem está em casa, mas é com você que está aqui sentadinho. Você sabe por que o Senhor está falando? Porque essa palavra, quando ela vem para a igreja, é porque o Senhor está dando um alerta de que algo está para acontecer, de que nós precisamos estar posicionados com alguma coisa. Aqui não é diferente, aqui foi uma conspiração. Deus está repreendido em nome de Jesus. Mas se por acaso lá na frente você sofrer algo, você vai lembrar dessa palavra e vai também entender o seguinte: se o Senhor está permitindo algo, é porque Ele está fazendo algo grandioso para a glória dEle, e Ele está no controle. Não vai ser para a morte,
não vai ser para minha caída, nem para minha derrocada, mas vai ser para a glória daquele que vive e reina. Então pega a visão. É o Senhor. Quantas vezes no teu trabalho tem pessoas que tentam puxar o teu tapete, hein? Quantas vezes no teu trabalho tem pessoas que falam mal de você pelas costas? Na frente é bonitinho, é irmãzinha, amém. E pelas costas detona você, tenta puxar o seu tapete. Quantas são as pessoas que tentam fazer o mal contra você e você nem sabe? Mas aquele que revela está aqui nessa noite, viu? Então pega a visão, porque o Senhor está falando sobre algo, porque o Senhor está dizendo assim, ó, continua no teu posicionamento de oração, porque se isso acontecer, você está entendendo que a palavra de Deus já te disse, e que o Senhor tem algo poderoso e Ele vai te livrar. Essa palavra não é uma palavra onde Deus está dizendo que Daniel morreu dentro da cova do leão. Essa palavra é uma palavra que o Espírito Santo de Deus está dizendo na igreja. Ele foi lá na cova do leão, colocaram uma pedra, mas o Senhor está dizendo que houve uma grande vitória, e o nome do Senhor foi engrandecido. Quando fizeram isso com Daniel, Deus tirou o sono do rei. Deus tirou o sono do rei. Ele não dormiu, ele não comeu, ele se entristeceu. Mas a palavra tinha saído da boca do rei. O Deus a quem tu continuamente serves, Ele te livrará. Eu quero dizer uma coisa para você. O Deus a quem você continuamente serve, Ele te livrará. O Deus a quem você continuamente serve, te livrará. O Deus a quem você continuamente serve, te livrará. Eu não sei quais são os percalços que você tem encontrado. Eu não sei quais são as obras malignas que têm tentado te assolar. Eu não sei o que tem tentado assolar a tua vida, na tua casa, na tua família, contra a tua vida, contra a tua saúde, contra o teu ministério. Mas eu quero dizer através dessa palavra, em nome de Jesus, o Deus a quem tu continuamente serve te livrará. É Ele quem te livra. Essa palavra é uma palavra de Deus dizendo: te posiciona, porque eu tenho livramento para a minha igreja. Ei, é o meu nome que vai ser engrandecido. Homem nenhum vai ser engrandecido, porque o Deus que você serve te livrará. Ah, Espírito Santo de Deus, a tua igreja, ela precisa, Senhor, mais e mais e mais entender, Senhor. Revela o profundo, oculto, escondido. Iremando riabras terras sobre a saia, porque agindo ribas sobre a saia, o Senhor, igreja, quem impedirá? Ora manda ragastéria andaraba súria, adarama súria andarai, é o Senhor que faz todas as coisas. É o Senhor quem diz todas as coisas, é o Senhor quem manda na tua vida. É o Senhor quem vai adiante de ti, endireitando os caminhos tortuosos. É o Senhor quem faz todas as coisas, endireita as tuas veredas. Ah, chamada andarai, ramanda cantarabastéia sobre as. Por que temes? Por que temes? Arabassúria. Ramanda rabassúria, não retroceda, continua, porque aquele a quem tu serves continuamente, Ele te livrará. E a palavra de Deus vai nos dizer que colocaram Daniel dentro da cova dos leões. Muitas pessoas podem perguntar assim: mas por que Deus não livrou Daniel da cova dos leões? Porque o Senhor permitiu que Daniel fosse para dentro da cova dos leões. O Senhor poderia mandar um anjo revolver aquela pedra, manda ras, no meio da noite, mas não foi bem assim que aconteceu. E ele foi para a cova dos leões. Mas naquela noite, alguém estava sem sono.
Alguém de Cantarabasúbria vai ficar sem sono por causa de você, pela injustiça que cometeu. Essa manda caçaste, mas o Senhor a quem tu continuamente serves te livrará. A palavra do Senhor nos diz nessa noite que no dia seguinte o rei correu para aquele lugar. E quando ele chegou lá, ele perguntou com voz triste: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dá-se acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Olha aí a incerteza. Antes ele falou: Deus te livrará. Agora ele perguntou. E Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em minha inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo. Aleluia! É assim que Deus faz na vida daquele que teme, na vida daquele que busca, na vida daquele que se consagra, na vida daquele que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia! Oh glória, como é bom servir ao Senhor, como é bom servir, oh Espírito Santo, como é bom servir ao Senhor. Espírito Santo, nessa noite, Pai, essa palavra é somente tua e de mais ninguém. É o Senhor que tem liberdade de revelar o oculto, escondido nesse lugar. É o Senhor, é o Senhor. É o Senhor quem faz todas as coisas, igreja. Te coloca de pé em nome de Jesus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E sabe o que aconteceu? Todas as pessoas que foram contra a vida de Daniel, naquele mesmo dia, o Senhor, oh Espírito Santo, escute isso aqui, ó. Naquele mesmo dia, o rei mandou chamar todos aqueles que foram contra a vida de Daniel, suas famílias, seus filhos, e mandou que colocasse todos dentro da cova. E a Bíblia nos diz que antes deles entrarem até lá no fundo, os leões já se apoderaram dele e esmigalharam todos os seus ossos. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo? Aquilo que o inimigo está tentando fazer contra a tua vida não vai prevalecer. Eu só estou permitindo para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus da tua vida, que eu coloco as minhas mãos naquele que é meu, e eu não deixo nem cheiro de carne para o leão vir tragar. Mas aqueles que estão contra você, o inimigo que se levantou contra a tua vida, ei, escute, isso é profético, isso é palavra. Eles vão ser esmigalhados, todos os seus ossos, porque estão brincando com aquilo que é de Deus. Você é de Deus e o inimigo não toca. A sua casa é de Deus, o inimigo não toca. A sua família é de Deus e o inimigo não toca, porque agindo o Senhor, quem impedirá? Agindo Deus, igreja, quem impedirá? É o Espírito Santo de Deus que fala à igreja nessa noite, porque é o Senhor que é o dono da palavra. Então te compromete, não retrocede, continua marchando e orando e perseverando em oração, porque é aí que o Senhor vai te dar vitória. É nesse momento que o Senhor segura as tuas mãos e diz: não temas, eu sou contigo, eu sou contigo. Ei, você foi chamado, você foi chamada para uma grande missão nessa terra. O Senhor é Deus e Ele não é homem, nem filho do homem para que se arrependa. Ora, mandarabassúria, operando o Senhor, quem impedirá? Agindo o Senhor, quem impedirá? Porque você está temendo os rumores, está temendo os rumores de doença, está temendo o inimigo bater a porta. Ei, Deus é o seu Deus, Ele quem
cuida de ti. É Ele quem cuida da tua casa, é Ele quem cuida da tua família. Pai, eu não estou entendendo porque muitas vezes eu oro e oro e oro e parece que o Senhor não responde a minha oração. Ei, segura essa aí, ó. Daniel orava quando recebeu a sentença, mas o Senhor não livrou ele de entrar na cova, mas o Senhor ele livrou lá na cova. Eita Jesus, o Senhor é poderoso, o Senhor é poderoso, o Senhor é sobrenatural. Muitas vezes você não vai entender nada, parece que o Senhor não está te falando nada. Ei, parece até que Deus nem está ouvindo a tua oração, né? E muitas vezes você se sente desanimado e desanimada, mas eu quero dizer algo para ti nessa noite. Nem sempre o Senhor vai responder aquilo que você quer, na hora que você quer, mas o Senhor está agindo por você, Ele está trabalhando por você, Ele está conectando por você, Ele está transicionando a sua vida para que você entenda que Ele é muito maior do que todas as tuas fraquezas. Ele é muito maior do que você. Ele é muito maior do que você. Você nem sabe os livramentos que você já teve hoje. Quantas as vezes as emboscadas do inimigo, o inimigo tem tentado, sabe, muitas vezes o inimigo, ele fica como aferidor de medidas, falando dos teus pecados, das coisas que acontecem, tentando descredenciar você diante do Senhor. É isso mesmo, mas nós sabemos que nós temos um advogado, e nós sabemos também que precisamos nos posicionar como crente, porque crente que ora, crente que busca, crente que tem intimidade, ele se conecta com o Senhor, e ele se conecta com o Espírito Santo. E crente que se conecta com o Espírito Santo, ele recebe força, ele recebe vigor, ele recebe suplemento espiritual. Oh igreja, entenda de uma vez por toda que o Espírito Santo de Deus está querendo fazer algo poderoso com a tua vida, para que você se fortaleça na presença, porque a semente que foi plantada em você é uma semente que fala, que germina, que faz crescer, que é a palavra do Senhor, que não volta vazia. Recebe em nome de Jesus. Oh Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Oh aleluia. Não sei qual foi a promessa, mas eu sei que o Senhor que está aqui nessa noite só te fala: te posiciona. Demandar que a sé, te posiciona. Te posiciona. Te posiciona, porque eu vou fazer grandes coisas na tua vida. Oh Espírito Santo, muito obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Deus, pelo teu agir. Obrigada, meu Deus, porque independente, Senhor, de todas as lutas, de todas as provas, de todas as situações, Espírito Santo, o Senhor é quem tem compromisso com a palavra, Pai. Oh Espírito Santo, obrigada, Jesus, que esse povo, Pai, venha, ó Deus, crescer essa semente em seu coração, Pai, que eles venham, ó Deus, germinar, frutificar, e tudo aquilo que foi falado nessa noite, Pai, que eles venham entender que é o Senhor que está fazendo, é o Senhor que está transicionando, tudo é para a glória do Senhor. O Senhor não vai deixar com que eles venham morrer, com que eles venham ser derrotados, mas o Senhor permite muitas vezes as coisas para que o inimigo seja derrotado, o seu nome seja glorificado e o teu servo seja justificado. Aleluia! Glorifica ao Senhor nessa noite. Oh Senhor, recebe, Senhor, é somente para ti a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém?